Un poquito todo. A gente interrompe o noticiário sobre a pancadaria no Maracanã porque às 8h06 o Senado acaba de aprovar a PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Lá no Congresso, lá no Senado, quem acompanhou tudo foram a repórter Tainá Farfan e a nossa analista de política Thaís Arbex. Boa noite às duas. Oi, Márcio. Muito boa noite a você e também para quem está acompanhando a gente aqui no Prime Time. Pois é, acabou de sair o resultado do segundo turno da votação dessa proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal e foi aprovada com placar 52 sim, 18 contrários, com quórum de 71 senadores aqui no plenário do Senado Federal. O mesmo placar que nós trouxemos um pouquinho antes no Arena, né, que foi também 52 votos sim no primeiro turno da votação dessa proposta de emenda à Constituição. Então tá aí um esforço, uma proposta que Rodrigo Pacheco, né, Thaís, pegou no colo para tocar aqui internamente e com celeridade, né, em meio àquele clima de tensão entre Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal e realmente conseguiu avançar essa semana internamente aqui na casa. Alguns pontos chamaram a atenção durante essa votação. Eu trago aqui em especial o posicionamento do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ele que foi até o púlpito ali, foi se manifestar e disse que pelo governo estava liberado, o governo, que vale a gente destacar nos bastidores, era contrário, né, à apreciação dessa proposta de emenda à Constituição. Ele disse que estava liberado pelo governo, mas que ele votaria sim, e assim ele fez. Ele votou favoravelmente a essa proposta de emenda à Constituição, surpreendendo aqui a nós, né, Thaís? Ficamos surpresas com esse movimento de Jacques Wagner e também Otto Alencar, que é o líder do PSD, que é a maior bancada da casa, né, partido aí de Rodrigo Pacheco. Até ontem ele estava se posicionando de forma contrária a essa proposta de emenda à Constituição e hoje ele acabou sendo convencido e votou sim a essa PEC. Então, PT e MDB orientaram não para essa votação, mas tivemos sim um placar favorável. Aprovada então essa proposta de emenda à Constituição com 52 votos. Depois daqui ela segue então para apreciação na Câmara dos Deputados. Por lá a gente vai ter que acompanhar ainda como é que vai andar a negociação. Arthur Lira ainda não se manifestou se quer dar celeridade ou não. A informação de momento é que essa pauta não deve ser prioridade do outro lado do Congresso Nacional, não. Mas a ver, né, Thaís? Thaís, eu queria pegar um pouco exatamente o que a Tainá passou da decisão tomada pelo líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, que não apenas liberou a bancada, mas disse que iria votar a favor da PEC. Tem alguma mensagem por trás dessa decisão do senador Jacques? Thaís, boa noite. Márcio, boa noite para você. Márcio, se teve mensagem, ela não foi combinada com ninguém. Já trago aqui, nesse início de prime time, apuração de agora há pouco. Assim que o senador Jacques Wagner declarou que votaria sim nessa proposta de emenda à Constituição, o telefone do Palácio do Planalto não parou de tocar. Ministros da Suprema Corte ligaram para o Palácio do Planalto para entender qual era aquele posicionamento. O que eles ouviram de resposta, Márcio? Eles ouviram que isso não estava combinado com o governo. Então, não só o plenário foi pego de surpresa, mas também o Palácio do Planalto. O que a gente vislumbra de um cenário? Um cenário de muito tumulto. Porque o que eu fiz agora há pouco, Márcio? Ontem, como a gente explicava, teve uma votação que é como se fosse um teste. Eles fizeram uma votação do rito especial dessa proposta de emenda à Constituição. Como a gente trouxe, tinham tido 48 votos a favor do rito. Isso significava o quê? Que faltaria apenas um voto para essa proposta de emenda à Constituição ser aprovada. Só que hoje veio o placar de 52. E aí, fazendo a comparação entre as duas votações, dá para identificar algumas mudanças de votos bastante expressivas. A Tainá já citou uma delas, o senador Otto Alencar. Dá para citar o senador Vanderlan do PSD também. Então, qual que foi a avaliação que foi feita? Já consegui captar também
que nos bastidores teria chegado o recado de que teria sido feito um acordo com o Supremo Tribunal Federal. Só que esse acordo não existiu. Pelo menos com os ministros com os quais eu conversei, esse acordo não existiu. Eu falei agora há pouco com 5 ministros do Supremo. Então, o clima neste momento eu posso classificar como muito ruim, Márcio. Mas é curioso isso. Qual teria sido o acordo? Porque se você passa uma decisão, uma PEC, que define que, em cima de decisões monocráticas, em cima de pedidos de vista, que nós sabemos, ontem você explicou muito bem isso, o próprio Supremo já havia mudado as regras para que isso não acontecesse com tanta frequência, como não está mais acontecendo. Medidas monocráticas diminuíram sensivelmente. Mas qual teria sido o acordo que o Supremo poderia ter fechado com o Senado? O que aconteceu durante o dia, Márcio, hoje? Esse texto que a gente acabou de ver aprovado aqui no plenário do Senado, ele sofreu modificações ainda antes do início do primeiro turno. Quais foram as principais delas? O trecho que tratava da vista caiu, justamente por aquilo que a gente explicava ontem para quem nos acompanhava, e eu vou retomar aqui. O texto do Senado, ele trazia um prazo de pedido de vista de 180 dias, ou seja, 6 meses. Mas no Supremo Tribunal Federal, essa regra ela já é mais dura. Em dezembro do ano passado, a ministra Rosa Weber aprovou ali no colegiado uma regra de 90 dias, o que quer dizer que um ministro que pede vista de uma ação, ele tem 90 dias para devolvê-la. Isso caiu. Então, o pedido de vista, a questão da vista caiu aqui no Senado. Além disso, os senadores também tiraram outro trecho das decisões monocráticas. Aqui dizia respeito a decisões monocráticas a respeito de atos normativos. Isso foi um pedido de alguns senadores e esse trecho também caiu. Então, a avaliação que alguns senadores receberam é que a retirada desses 2 trechos contemplaria o Supremo Tribunal Federal. Mas, volto a dizer, a informação que eu tenho é que não contemplou. Porque o que eu dizia ontem, Márcio, e ouvi hoje de novo, e que é muito importante, mais do que o mérito da proposta, mais do que o texto em si, o que é importante nesse gesto de hoje? É o simbolismo. É o simbolismo. Um dos senadores agora há pouco aqui no plenário, se eu não me engano foi Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, ele disse a frase que, na verdade, simboliza tudo isso, marca tudo isso. Ele disse, isso não é o fim, é apenas o começo. É isso que incomoda o Supremo Tribunal Federal. É o simbolismo dessa proposta e a porta que ela pode abrir para outras propostas que mexam com os poderes do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário. Posso complementar rapidamente a informação da Thaís? Logo antes do início dessa sessão, Rodrigo Pacheco deu uma entrevista coletiva à imprensa e a sinalização que ele quis passar ali naquela conversa com a imprensa foi de que os ministros estão cientes desse movimento. Ele não quis dizer, ele disse, conversou com o ministro Alexandre de Moraes e que ele não é favorável a essa proposta, mas que ele compreende o Senado Federal está apreciando essa proposta aqui internamente. Então, ele quis dar essa sinalização ali, pelo menos nessa conversa com a gente, de que os ministros estariam cientes e de que compreendem que isso está sendo apreciado aqui nesse momento. Márcio. Tainá Farfan, Thaís Arbex, muito obrigado pelas informações direto do plenário do Senado Federal. Mas o tema é tão importante que a gente precisa trazer a discussão aqui para o estúdio. Aqui comigo no estúdio estão Caio Junqueira e Pedro Venceslau, nossos analistas de política. Pedro, começo com você, boa noite. Em cima exatamente do que a Thaís disse, será que há novos capítulos, novos movimentos ainda nesse atrito que existe muito claramente entre legislativo e judiciário, Pedro? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. O próximo capítulo vai ser a votação da PEC do senador Efraim Filho sobre a criminalização do porte de drogas. E até lá, a gente vai saber qual vai ser realmente a posição do presidente Lula e do Palácio do Planalto, porque não ficou claro se o presidente Lula chancelou o posicionamento do senador Jacques Wagner. Vale lembrar, em retrospecto, que inicialmente o Jacques Wagner disse que era pessoalmente contra. Depois ele disse que ficaria neutro, queria liberar a bancada e, surpreendentemente,
surpreendeu a todos ali, aparentemente como um gesto para o Palácio do Planalto, a votar favoravelmente. Inclusive, foi muito saudado pelos demais senadores. Já o senador Randolfo Rodrigues, que é líder no Congresso Nacional, votou contra. Então, não deu para saber se o Palácio do Planalto entrou nessa negociação ou se ele realmente liberou a sua bancada para votar como eles quiseram. O PT orientou contra, também provavelmente não consultou o presidente Lula antes dessa votação. Márcio. E você, Caio, o que o mapa dessa votação revela? Boa noite, Caio. Boa noite, Márcio. Bom, primeiro só fazer um parênteses interessante que há uma crítica muito grande ao ativismo judicial aqui no Brasil e hoje, né, nesses dias, nos dias que antecederam essa votação da PEC que impõe limites ao Supremo Tribunal Federal, o que mais se viu foi um ativismo judicial. Hoje eu conversei com alguns senadores que receberam recados de ministros do Supremo Tribunal Federal operando contra a PEC, contra o Senado deliberar sobre essa PEC. É um caso aí de ativismo judicial de bastidor, claro. Bom, vamos lá, Márcio. O que esse mapa que nós estamos vendo aí nos revela, né? Primeiro que ontem havia ali uma percepção, uma indecisão, uma indefinição sobre se a PEC passaria ou não. Passou por 3 votos. E interessante que nesse mapa da votação, 52 votos a favor e 18 votos contrários, você vê que não dá a totalidade dos 81 senadores, né? Muitos senadores se abstiveram, né? Muitos senadores não estavam presentes, não foram votar. Pelo que eu vi do mapa, 74 presentes e menos do que isso votantes. Tem um senador do PL, né? Que é o partido do Jair Bolsonaro, Romário, votou contrário. E aí, majoritariamente, os partidos de esquerda, muito alinhados ao Palácio do Planalto, ao Lula, ao presidente Lula, ao governo Lula, seguiram ali a orientação que nós, pelo menos eu pude captar hoje no Palácio do Planalto, que era votar contrário. O Palácio do Planalto hoje estava assim, nós não vamos deixar digitais ali nessa operação política, mas somos contrários à aprovação. Tanto que um dos que votaram contra a PEC foi justamente o ministro Carlos Fávaro, que se licenciou, não primordiariamente para isso, né? Ele vai apresentar as emendas, o orçamento do ano que vem, é senador com mandato, mas ele foi um dos que votaram contrários. E esses partidos, um outro dado interessante do mapa da votação, é que o próprio partido de quem liderou essa votação, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também estava dividido hoje ao longo do dia e essa divisão também bem representada. 4 senadores do PSD votaram de forma contrária. Então, a despeito do próprio Palácio do Planalto não ter se manifestado e querer estar distante disso, os partidos à esquerda, né, que é o núcleo duro ali dessa coalizão governista, votaram em alinhamento ao que o Palácio do Planalto vinha defendendo nos bastidores. Márcio. É isso. Aprovada no Senado, a PEC que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Obrigado, Pedro Venceslau e Caio Junqueira.